Olha aí, meu fundo imobiliário pagou 12% de dividendo no ano, mas caiu 12%, 15% a cota. O que adiantou investir nisso? Essa frase, infelizmente, ela é muito mais comum do que eu gostaria. E é por isso que eu estou aqui para mostrar para você, com dados, tecnicamente, que quem investe em fundo imobiliário olhando de fato para o longo prazo, colhe resultado muito positivo. Então já separa o material, porque eu, Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários e professor na Finclass, vou te mostrar como o carrego de fundos imobiliários no longo prazo bota assim dinheiro no seu bolso. Vem comigo. Hoje o conteúdo é para desmistificar essa frase que está aí inundando as redes sociais, que o fundo imobiliário entrega X no dividendo, mas aí a cota cai o mesmo X. Vou te mostrar que quem sabe investir em fundo imobiliário, e principalmente quem tem paciência para investimento imobiliário, não vive esse tipo de situação. Bem, para começar, a indústria de fundos imobiliários é uma indústria jovem. E o investimento em fundo imobiliário, ele requer paciência para destravar valor no médio e longo prazo. Veja que dados interessantes eu trouxe aqui para vocês. Nesta planilhinha, o que eu fiz? Peguei todo o IFIX de hoje, a composição de todo ele. E a data que ele começou, cada cota começou a negociar em bolsa. Hoje o IFIX, na data que eu gravo esse vídeo, tem 115 fundos imobiliários. 115 fundos imobiliários. Eu acho um exagero. Deveria diminuir ao longo do tempo para o tamanho da indústria que a gente tem hoje. Mas, de acordo com a metodologia do cálculo, tem lá 115 fundos. O que seria um prazo mínimo para a gente começar a enxergar aí, destravar valor de fundo imobiliário? Os teóricos mais experientes do mercado falam em prazos que passam de 15 anos para você extrair o valor de fato de um imóvel. Mas a indústria que a gente fala de fundos imobiliários é uma indústria muito jovem. Olha só, se eu pego o IFIX, o 115, somente 23 dos 115, 23, ou seja, 20% tem pelo menos 10 anos de estrada. 10 anos ou mais negociando em bolsa. Só 20% do IFIX. Vou aceitar uma turma um pouco mais jovenzinha. Vou trazer para quem tem pelo menos 7 anos de estrada. A gente está em 2025. É quem começou ali mais ou menos em 2018, na verdade. 2018 para frente. Quem este ano está completando 7 anos de estrada. Por que eu peguei esses 7 anos? Porque em 2018 a gente teve muito fundo chegando na indústria. Com isso eu abraço uma galerinha um pouco mais jovem. Agora temos 41 fundos que tem pelo menos 7 anos de estrada. Só 1/3 do IFIX tem pelo menos 7 anos. Tá bom, vou ser mais leniente, vou aceitar 5 aninhos. Sabe por que 5 anos? Porque um contrato de locação comercial, ele tem ali pelo menos 5 anos. Quando ele é típico, normalmente, a maioria esmagadora dos casos, o contrato tem 5 anos. Nos atípicos eles têm até mais, mas nos típicos, loja de shopping center, por exemplo, sempre contrato típico, muito difícil encontrar um atípico, 5 aninhos. Escritórios também normalmente 5 aninhos. Ou seja, quando eu pego um fundo que tem pelo menos 5 anos, ele, quando muito, enfrentou ali uma situação naquele contrato de locação de renovação, para a gente entender se aquela região capturou de fato o crescimento de aluguel ou não, se o locatário quis ficar ou encontrou coisa melhor. Pelo menos uma vez ter vivido isso. Quando eu pego 5 aninhos, 2/3 do IFIX tem pelo menos 5 anos. Ou seja, 1/3 do IFIX, 1/3 tem menos de 5 anos negociando em bolsa. E aí, a depender da janela que você pega, essa turma que tem 5 anos, mesmo a turma de 7 anos, ela pode sim enfrentar mais dificuldade para entregar um retorno que o cotista olhe e fale: poxa, era exatamente isso que eu estava esperando quando eu comecei a investir em fundos imobiliários. Cumpriu o seu papel na minha carteira. E a gente vive exatamente uma janela que é prolongada, diga-se de passagem, desse cenário mais adverso, porque a gente está falando de uma janela de juros elevados. Hoje a Selic está em 15% ao ano. A gente já fala em eventualmente essa Selic cair mais adiante, mas eu sempre digo para vocês, tirem o olho da Selic, vamos olhar para o juro longo. O juro longo a gente olha onde? Vamos pegar nos títulos públicos federais, as famosas NTNBs ou Tesouro IPCA de longo prazo. A gente está vendo taxas acima de IPCA mais 7% ao ano. Isso é extremamente alto, inclusive raro de acontecer. E obviamente tira o interesse desse tipo de ativo, aí por isso que as cotas ficam mais deprimidas. Mas vai durar para sempre isso? Não faz sentido. Vamos pegar uma janela aí em que você comprou algum fundo imobiliário nos últimos 12 ou 18 meses e a cota caiu 10%, por exemplo. Você precifica de fato que todo ano daqui para frente ela vai cair 10%? Não, né? Ou seja, se ela estagnasse nesse valor, a partir daqui você teria
zero de cota, de crescimento de cota, e a renda anual que ele verte para você, que seria 10%, 11%, 12%, 13%, depende do fundo que você tem aí na sua carteira. Tá vendo como é injusto você cravar essa, abre aspas, verdade, porque tem gente que vende isso como uma verdade absoluta, por conta de uma janela curta num cenário tão adverso? E para eu mostrar como isso é injusto e como os pacientes ganham dinheiro ao invés dos impacientes que ficam usando essas frases para reclamar aí em rede social, em fórum e afins, eu vou mostrar dados desta plataforma chamada Economática, que é uma plataforma privada, paga, que tem todo o histórico de cotações, dividendos e outras informações de ativos de todos os tipos no Brasil e no mundo. Eu selecionei aqui uma telinha que vai me mostrar o fundo imobiliário que eu selecionar. E aqui eu começo com um fundo imobiliário muito específico. Eu começo com o TEPP11, o Telos Property. Ele é um fundo imobiliário que começou ali no finalzinho de 2019. Finalzinho de 2019. Então ele nem entra naquela turma dos 7 anos, porque teria que começar em 2018, lembra? Ele tá na turma dos 5 anos. Pelo menos 5 anos. O fundo, note, ele é a linha preta, tá bom? Com um pouco mais que 5 anos, ele já bate o Ibovespa, que é a linha vermelha, o IMOB, que é o índice das ações do setor imobiliário, que é a linha laranja, o IFIX, que é a linha verde, ele só corre atrás do CDI, que é a linha preta. E ele não tem nem os 7 anos ainda de vida, tá? Já deixou uma turma para trás, tá perdendo só do maratonista, que é o CDI, que tá nessa janela super ímpar aí na lua. Vamos ver a turma que é um pouquinho mais paciente? Vamos pegar aqui o nosso querido XPMOLs, XPML11. Por que eu escolhi o XPML11? Porque ele é um pouquinho mais longevo. Ele nasce ali no finalzinho de 2017, ou seja, ele já entra na turma dos 7 anos pelo menos. E veja como ele aqui, ó, já bateu em geral. Bateu o Ibovespa, bateu o IMOB, ações do setor imobiliário, bateu o IFIX e bateu o maratonista CDI. Bateu o CDI também. Sabe por que eu selecionei esse fundo? Eu sou cotista do fundo desde o IPO, desde a primeira emissão dele. Ou seja, eu me beneficiei na minha carteira particular assim, desse retorno. Os assinantes da Finclass não têm as minhas recomendações desde essa época. A carteira da Finclass tem pouco mais de 3 anos. Mas é esse o tipo de seleção que a gente procura fazer para os nossos assinantes. É encontrar ativos em que a gente tem uma boa expectativa de que o carrego ao longo do tempo entregará retornos acima da média. Então tá aqui um fundo de shopping centers que atravessou os seus momentos de altos e baixos ao longo do tempo, mas o cotista paciente que está carregando a posição está sendo beneficiado. Está batendo carteira de mercado IFIX, as ações do setor imobiliário, Ibovespa, o CDI, enfim. Peguei os principais benchmarks aqui. Ricardo, você foi a dedo, achou um aí que está fazendo o serviço, pegou ele como exemplo. A exceção é o exemplo dos tolos. Isso é uma verdade absoluta. A exceção é o exemplo dos tolos. Eu vou dizer para você que o XPMOLs não é exceção. Quer mais? Vamos pegar HGLG, que é ainda mais longevo, no começo da década passada. Esse aqui já tá na galera dos 10 anos ou mais. Ele quase não enxerga lá do alto as outras linhas lá embaixo. A rentabilidade acumulada dele é muito superior à rentabilidade acumulada do CDI, do IFIX, do Ibovespa e do IMOB. Tem mais, né? Lembra, eu não vou ficar aqui só com exceções, não. Vamos pegar o HGRU, renda urbana, mais um que nasceu ali em 18, então pega essa janela dos 7 anos pelo menos, mais um que bate CDI, IFIX, IMOB, por aí vai. E olha só, shopping, logística, renda urbana e com fundo de papel. Será que a gente consegue com fundo de papel também? Dá uma olhada, fundo de papel. Vou pegar um bem longevo, tá? Vou pegar uma turma, ele até é middle risk, né? O risco intermediário, pode. Esse é mais longevo, pegar um com mais tempo de estrada. Tá aqui, batendo IFIX, CDI, IMOB, Ibovespa. Fundo de papel. Vamos pegar mais fundo de papel? Vamos pegar a turma da Kinea? Vamos pegar o apimentadinho deles, o KNHY, que é relativamente mais jovem, mas pega essa janelinha dos 5 anos que eu falei, tá aqui, ó, batendo o benchmark, cumprindo o papel dele. Vamos pegar mais um, vamos pegar o do Pátria, PCIP, é isso, era CVBI, virou PCIP, mais um tá aqui, mais um fundo de papel, batendo CDI, IFIX, Ibovespa e IMOB. E eu posso continuar aqui, mas eu já mostrei para vocês mais de um caso, em segmentos dos mais distintos, peguei carteira um pouco mais apimentada, um pouco menos apimentada quando é fundo de papel. Se você fizer a boa seleção de um bom ativo e principalmente deixar o tempo maturar, você já extrai retorno super interessante. E tem um detalhe, eu nem considerei aqui novos aportes que têm potencial para amplificar esse resultado, seja no retorno total, seja na acumulação de mais rendimentos, porque você não vai estar comprando mais cotas, então você receberá mais dinheiro todos os meses. Eu sequer considerei isso, eu apenas carreguei ao longo
longo do tempo, de um bom tempo, uma boa janela, a aquisição. Se você quiser um time profissional selecionando fundos imobiliários para fazer isso na sua carteira de FIIs, a Finclass está aqui para te ajudar. Na carteira de fundos imobiliários, eu mais time fazemos a seleção buscando esse tipo de retorno para sua carteira. E aí de você, do investidor, o que a gente pede? Paciência. Paciência para deixar o imóvel cumprir o papel dele. O imóvel bem comprado, bom imóvel, ao longo do tempo, é esse o resultado que ele vai entregar para você. Então toda vez que você encontrar agora uma pessoa falando: ah, o fundo imobiliário paga 10%, mas a cota cai 10%. Você vai dizer para essa pessoa parar de ficar olhando janelinha de um ano e meio. Porque quando você investe em imóvel e deixa o imóvel fazer o serviço, imóvel de qualidade, é esse o tipo de retorno que ele entrega. Nem o CDI pega ele. Link na descrição para você assinar e se juntar à Finclass. Os nossos assinantes já estão se beneficiando deste tipo de seleção e eu quero você comigo também para sua carteira de fundos imobiliários entregar resultado consistente ao longo do tempo. E a única coisa que eu te peço é o like, que o like não é tributado, ajuda a gente a compreender qual é o tipo de conteúdo que você está gostando. Se inscreva no canal para você poder receber mais vídeos desse tipo. Te espero no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.